Olá, amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Quero agradecer desde já a você que tem assistido os vídeos até o fim, você que se inscreveu no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que vocês possam receber notificação a cada vez que eu postar um vídeo. E peço também que vocês divulguem esse canal nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., para que outras pessoas tenham acesso a essas mensagens da qual eu tenho abordado no canal, para que elas venham a ter pleno conhecimento da verdade, pois a verdade ela foi tirada do alcance de toda a raça humana, porque o inimigo chegou na frente. O inimigo chegou também até na frente de Adão. Vamos ver do que nós vamos falar, nós vamos ver algumas coisas. Nós vamos ver que o inimigo chegou na frente de Adão. Então, quero pedir a você que se você tiver problemas emocionais, se você não tem uma estrutura psicológica, não recomendo esse canal para você. E tampouco esse vídeo. Mas se você tem uma estrutura espiritual, psicológica, assista até o final. E tire suas conclusões. Não fique com a minha, mas você pode tirar a sua por meio das mensagens, por meio das passagens que trarei aqui para você. Então, sem mais demora, eu tô com a garganta ruim, pessoal. Eu tô com uma ardência na garganta, uma irritação. Mas espero que isso não venha interferir no conteúdo do que eu quero trazer nesse vídeo. E que isso não venha a tirar sua atenção. Então, antes de nos perdermos aqui, vamos iniciar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 3:1, que diz assim: a serpente, a mais sagaz, astuta, né? Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que Yahweh havia feito, disse a mulher: é assim que Yahweh disse, não comerás de todas as árvores do jardim? Ela já chegou ali causando uma confusão na mente de Eva, porque o Yahweh não havia dito para ela não comer, e sim que podia comer, mas tudo bem. A serpente, ela engana-se aquele que pensa que a serpente andava rastejando, como nos dias de hoje. Ela era a mais sagaz, a mais astuta, a mais esperta. A serpente ela só diferenciava-se do homem na questão da sua aparência, mas ela era ereta, com pernas e braços, e tinha capacidade de pensar e falar. Se não tinha capacidade de pensar, pelo menos de falar, ela tinha. Satanás ele não poderia usar outro ser que não falasse, pois ele não é capaz de fazer um ser que não tem cordas vocais de falar. Talvez por isso a língua da serpente hoje seja assim dividida. É só uma conjectura minha, a questão da língua da serpente. Satanás ele se aposta da serpente, a possui e utiliza suas palavras, a sua corda vocal para proferir as palavras que ele queria transmitir a Eva. O engano, o engodo. Então, Satanás por meio da serpente seduz Eva. E aí faz com que Eva desejasse, por meio do que ela ouviu, ela desejasse comer do fruto. Ela comeu do fruto. E quando ela come do fruto, ela passa a ter agora concupiscência, desejo carnal. A partir do momento em que ela desobedeceu, ela perdeu a natureza divina do Criador e adquiriu a natureza de Satanás.
quando o seu marido chega, Adão, ela o oferece. Ele come e ambos passam a ter desejo e um deseja o outro. E eles realizam ali o ato sexual. Não somente ele, mas também Eva realizou o ato sexual com a serpente. Os versículos que leio me direcionam para essa linha de pensamento. Então você pode acompanhar. No capítulo 3 ainda, no verso 14, diz assim: Então o Senhor Iahvé disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Aqui, por conta do que a serpente havia feito, na verdade não foi ela, mas ela foi usada por Satanás. Mas Satanás usou o corpo dela. Então, Yahushua amaldiçoa a serpente e a desfigura da sua forma atual. Ele tira suas pernas e braços e faz com que ela agora rasteje, não ande mais ereto e não fale. Então, aí, como se isso não bastasse, ele diz assim: porém inimizade entre a tua semente e a semente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre o seu descendente, entre a sua descendência e os seus descendentes. Os descendentes da mulher, tanto a mulher quanto a serpente, serão separados. Inimizade quer dizer por separação. Se separarem. Se o Iahvé não tivesse desfigurado a serpente, provavelmente teria mulher que se deitaria com elas até o dia de hoje. Isso foi uma das maldições que a serpente recebeu sobre si. Aí, como se isso não bastasse, Iahvé agora põe inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E entre elas duas cria uma separação entre ela e a mulher, só que a semente já tinha sido plantada. Então agora essas sementes elas vão se desenvolver, mas porém sempre serão inimigas. Sempre serão inimigas. E aí, como se isso não bastasse, aí vem aquela questão da parte espiritual, né? E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui sim é um ato profético que ia acontecer futuramente e já aconteceu. Então, no Gênesis 3:16 diz assim: E disse a mulher, agora é a vez da mulher ouvir o que ele vai dizer. E disse a mulher: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Aí ele diz a Adão, e a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, até que tornes a terra, pois tu foste dela tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, eles ainda não haviam sido expulsos. Olha o que Adão diz agora para Eva. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os sobreviventes. Eles ainda se encontravam aqui no jardim, sendo ali advertidos pelo Criador. E Adão agora profere com a sua boca de que ela era mãe de todos os descendentes da raça humana. Toda a raça humana, não de todos os
descendente só dele, mas de toda a raça humana. Então, só aqui, esse texto já está me dizendo que Eva está grávida. Eles realizaram a prática sexual dentro do jardim. Eva aqui já está grávida. E aí, pulando aqui para o versículo 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: coabitou o homem com Eva. Só lembrando, Gênesis não se encontra numa ordem cronológica. Um dos primeiros livros, na verdade, é Jó. Jó era para estar aqui inserido em Gênesis ou antes de Gênesis. Porque a Jó, ele fala assim: onde estava tu quando fundei os fundamentos da terra? Jó já existia. Então diz assim: e coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Iarro. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelha. Caim, lavrador. Caim foi lavrador. Então, aqui nós vemos que de um ato só, de uma só relação sexual entre Adão e Eva, nasce dois seres. Porque aqui não menciona a relação que Eva teve com a serpente. Tanto é que você vai ver a Bíblia dizendo que Caim é filho do maligno. Na verdade, Caim pertence ao maligno. Você ser mal, você se comportar mal é uma coisa, você pertencer é outra, totalmente diferente. Caim pertence ao maligno, segundo a visão, segundo a mensagem de João. 1 João 1, 1 João 3, 12. Caim pertence ao maligno. Tanto é que quando Caim mata Abel, não há perdão para ele. O Criador o permitiu ficar ali até que o seu caráter fosse revelado. E o seu caráter foi revelado através do assassinato de seu irmão. Se isso que eu estou falando aqui não é verdade, então você, meu irmão, que matou alguém, não tem salvação. Só que é muito pelo contrário. Caim só não teve salvação porque ele não é filho descendente de Adão. E eu provo para você isso. Gênesis 4. Aqui está dizendo que Caim nasceu, depois nasceu Abel, de um ato sexual só. Só que Caim não tem nada a ver com Adão. Aí, olha só, de novo, Adão torna-se a deitar com sua mulher. E olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha quais são as palavras de Eva e depois veja quais são as palavras de Adão. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse: Iarro me concedeu outro descendente, em lugar de Abel que Caim matou. Em lugar de Abel que Caim matou o quê? Outro descendente. Ela sabia muito bem que Caim não era descendente de Adão, que Caim não era descendente da semente pura. Ela sabia muito bem. Por isso que o Criador o exilou para longe, para a terra de Nod. Então, agora vamos ver o que Adão diz. Capítulo 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme sua imagem. E lhe chamou Sete. Caim não tinha nem semelhança nem a imagem de Adão. Nem semelhança nem imagem. Não se parecia com ele em aspecto nenhum. Semelhança de caráter. Imagem trata-se de aparência. Ele não tinha a aparência de Adão, nem tampouco o seu caráter. E aí você vê aqui na genealogia
que o Criador tinha uma preocupação. Então, depois que Abel morre, 130 anos se passa, Adão volta a se deitar com sua esposa e nasce um filho, a quem ele dá o nome de Sete, e aí começa a genealogia de Adão. E depois de Sete, ele viveu 800 anos, teve filhos e filhas. E aí, somando os 800 mais os 130 da idade de Sete, 930 foi o ano em que ele falece. E aí vai sucedendo dessa forma. E Sete viveu tantos anos, gerou Enos. E Enos viveu tantos anos e gerou Cainã. E Cainã viveu tantos anos e gerou Malael. E Malael viveu tantos anos e gerou Jared. E Jared, Enoque. E Enoque, Matusalém. E Matusalém, Lameque. E Lameque, Noé. E para aí. Mas você não vê isso na genealogia de Caim. Na genealogia de Caim você não tem uma importância dada, o Criador não deu nenhum mínimo de importância. Olha como acontece na geração de Caim. E Caim coabitou com sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Aí agora olha só, Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael, Metusael Lameque, Lameque tomou para si 2 esposos, primeiro casamento bígamo, aí depois Jabal e Tubal-Caim, que era das 2 esposas dele. E era assim, o Criador não deu importância. E às vezes você entra numa dessas denominações, e aí você faz a sua profissão de fé, e aí o líder religioso que se encontra lá na frente diz assim: hoje há uma festa no céu, hoje o seu nome foi escrito no livro da vida. É mentira! Isso é uma mentira! Sabe quando o seu nome foi escrito no livro da vida? Antes da eternidade. Quer provas? Moisés disse assim, ó, Êxodo 32, Moisés diz assim, ó, risca o meu nome do livro que escreveste. O livro já está escrito. Ele não é inscrito no momento em que as pessoas se arrependem. Não. Por isso Yahushua disse, haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Aqueles que já estão com ele estão seguros. Por isso ele deixou os 99 no deserto e foi atrás da desgarrada. Porque os que estão com ele não se perdem mais. Mas os que não estão com ele estão perdidos. E ele veio ao encontro dos perdidos da casa de Israel. Ele disse, eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não aos bode. Não veio buscar bode. E aí vem esse cara, diz para você que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Não caia nessa. Não caia nessa. Sabe de uma coisa? Yahushua vai fazer até o mar, a morte e o inferno devolverem aqueles que o Pai lhes deu. E eles serão julgados, porque lá em Apocalipse 20, de 12 a 15, você vai ver essa passagem, em que o mar, a morte e o inferno dão os mortos que neles há, mas só darão os mortos que são descendentes de Adão. E cada um será julgado segundo as suas obras. E eles foram seduzidos por conta da sabedoria do homem, a sabedoria de Satanás, que tem pregado um evangelho semelhante ao evangelho de Yahweh. Eva preferiu ouvir o evangelho de Satanás ao ouvir o evangelho de Yahushua no jardim. Por isso ela se deixou ser seduzida. O que eu estou falando aqui para vocês são coisas profundas. Profunda. Sabe aquela passagem de Mateus? As ovelhas à direita e os bodes à esquerda? Amigo, bode não se salva. Bode não se salva. Não tem um bode sequer do lado direito. Do lado direito só se encontra ovelha. Só se encontra ovelha. E ele veio com uma relação, porque assim o Pai quis, assim o Pai os deu.
Todo aquele que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Ele diz assim, a gente vai chegar lá. Então, na genealogia de Caim não há uma preocupação. Mas se você pegar o nome dos descendentes de Caim nessa ordem, você vai ver que ele tem uma mensagem. No próprio significado do nome, é uma mensagem. Na genealogia de Adão também é uma mensagem. Se você pegar na ordem cronológica e procurar no Google o significado do nome de cada um, você vai ver que cada um, e na sequência, é uma mensagem que exalta e engrandece o Criador. Mas a de Caim é homem fugaz, homem que feriu com lança, coisa parecida com isso. É exatamente uma mensagem que fala daquele que feriria com lança o Filho do Criador. É quase que isso, não com essas palavras, mas significa isso. O homem ferido de lança. Aquele que foi ferido de lança onde? No lado direito. E naquele lugar em que ele foi ferido, sai sangue e sai água. O sangue aspergido sobre Adão, redimindo do pecado. A água o limpa. E a água o batiza. E não somente Adão, mas toda a sua posteridade. Se você é descendente de Adão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque Yahushua recebeu a ordem do Pai para não perder um deles sequer. Um deles sequer se perderá. Ou Yahushua não é o filho de Yahu. Yahu deu essa missão a ele e ele veio exatamente com esse propósito. Por isso você vai entender algumas coisas. Não foste vós que escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Antes que ele viesse, ele ficou lá com o pai. E aí, pai? Olhando os livros da vida. O nome de todos nós estão lá. De todos nós, descendentes de Adão. Estão registrados no livro da vida. Aí ele, sabe uma coisa, pai? Eu quero todos. E o pai o concede. E todos nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E há uma festa por saber que um daqueles que estão lá relacionados se arrepende e reconhece e volta às origens. Por isso a parábola do filho pródigo. O filho sempre foi filho. Nós sempre fomos filho dele. Só que a nossa paternidade foi mudada quando nossos pais cederam à tentação. Quando eles cederam à tentação, eles adquiriram a natureza de Satanás. Por isso Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer nem consigo evitar. Esse faço. E faço com facilidade, porque nessa carne aqui não habita bem. Por isso nós teremos um corpo incorruptível. Então, voltando aqui, o que significa a palavra diabo? É acusador. Uma prova de que os nossos pais adquiriram a natureza do diabo é que, quando Yahushua vem ao jardim para procurá-los, eles se escondem por estarem nus e porque eles estavam com medo. E Yahushua pergunta, quem te fez saber? Comeste do fruto? Ou seja, quem compromete alguma outra pessoa. Não compromete um objeto. Isso aqui não me faz saber nada. Isso aqui só me faz saber porque eu sei que alguém fez. Alguém usou sua técnica, seu conhecimento para elaborar essa caneca, mas ela não pode me revelar nada além disso. Além da matéria que foi usada para ela ser criada e além da pessoa que usou sua técnica para elaborar a fabricação dela. Mas além disso, ela não pode me revelar nada. Mas quem te fez saber que estavas nu? Alguém fez ele saber que ele estava nu. Quem? Satanás. E aí, comeste do fruto do qual eu disse que não comesse? O que Adão faz? Eva, a mulher que tu me deu. Olha a acusação aí. Quem é o acusador? Não é o diabo? Quem é o acusador? Não é o diabo? Na verdade, o acusador é Terron. O título diabo nada mais é do que acusação. E o título Satanás nada mais é do que adversário. Uma das coisas que nos fazem compreender é que Yahushua escolheu para si 12 discípulos. Porém, um de vós é o Satanás. Porém, um de vós é o diabo. Ou seja, ele não escolheu o diabo
literalmente, mas ele escolheu alguém que agiria com a mesma natureza do diabo, com a mesma maneira que ele agiria. E ele se referia a Judas, não ao diabo que vocês pensam ser o diabo. Ele estava se tratando de alguém que teria determinadas atitudes. Então, Yahushua traz ainda uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear no campo. E aí veio o inimigo e também semeou. Como que o inimigo semeou? Como que isso se sucede? O que significa essa parábola? Essa parábola nada mais é do que quando o homem foi trazido para dentro do jardim pelo Criador, o inimigo, por inveja, também quis trazer os seus descendentes. Só que para isso ele precisava tanto do corpo da serpente quanto do útero de Eva. Como eu disse, se o inimigo hoje possuir um cachorro, esse cachorro pode te atacar, mas esse cachorro jamais vai pronunciar palavra alguma, porque o inimigo não tem capacidade de fazer um animal que não tenha corda vocal falar, que não tenha corda vocais falar. Corda vocal. Então ele jamais fará um animal falar. Ele só se utilizou da serpente por essa habilidade que a serpente tinha de se comunicar. Então, vamos olhar mais alguns textos. O inimigo ele precisava do útero de Eva, e aí ele usou o corpo da serpente para lhe trazer, colocar sua semente. E assim, hoje eles existem. E quando você vê aquela passagem que os filhos de Deus, na Bíblia, vou falar Deus, mas é os filhos de Yarro, quando você vê os filhos de Yarro tiveram relação com as filhas dos homens, não se trata daquele que vocês pensam ser anjo, mas se trata dos filhos de Adão que se relacionaram com os filhos de Caim. Porque os filhos de Adão, eles estavam no topo da montanha, os de Caim embaixo. E não era para eles terem relação uns com os outros. Porém, a ordem de Yarro era essa, e eles mesmo assim foram se corrompendo de grupo a grupo. E Jared, Enoque e outros que lá se encontravam o advertiam, o exortavam. Porém, eles foram seduzidos pouco a pouco pelo meio e pelo estilo de vida que os filhos de Caim viviam. Então, eles foram seduzidos. E da mesma forma que Eva se deixou levar. E aí, o inimigo trouxe a sua semente. Hoje eu entendo um pouco a respeito da teoria da evolução. De fato ela existe, mas não se trata da teoria da evolução de toda a raça humana, mas se trata da teoria da evolução da raça da serpente. Porque quando os filhos de Yarro, quando os filhos de Adão se desceram e se relacionaram com os filhos de Caim, começaram a nascer os descendentes dele, os Néfilis, totalmente aberrações. Até porque as serpentes eram altas. Começaram a existir os Néfilis, totalmente diferentes. E aí, como que isso passou pelo dilúvio? Por isso veio o dilúvio. Jared, ele fala para Enoque. Enoque pergunta, quem de nós restará aqui na montanha? Jared fala, tu é o último. A ti será incumbido de tirar o corpo de nosso pai Adão da caverna, levar para a arca, para quando o dilúvio vier. Jared anuncia o dilúvio para Noé. E aí ele vai e fala isso para Noé, e Noé ele fica com essa incumbência de tirar o corpo do nosso pai Adão da caverna, levar para dentro da arca, e Sem era o seu filho que seria o responsável por levar o corpo de Adão, que se encontrava dentro da arca, para enterrar no centro da terra. E Sem nasceria do quadril de Noé. Se você abrir a sua Bíblia lá em Levítico 15, 17,
Se você não tem ouvido para ouvir, sai agora, porque o negócio vai ficar feio. Diz assim, vou pegar o 15. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante Iarro. 16. Levíticos 15, 16. Agora o 16. Também o homem, quando se der com ele emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo e estará imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se o homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Aqui está se tratando de sêmen. O diabo implantou o seu sêmen no útero de Eva. Adão, em seguida, implantou o seu sêmen também no útero de Eva. O Criador provavelmente tinha uma outra maneira para que os seus filhos viessem a se reproduzir. Mas o inimigo chegou na frente. E hoje, quem é aquele que me contraria dizendo que o sexo não é uma prática carnal? Se você me questionar, então você está questionando Yahushua. Por isso Yahushua disse, aqueles fariseus vão lá e o indagam, né? Olha, um homem morreu e deixou sua mulher, o outro casou, morreu também sem deixar herdeiro, e os 7 irmãos morreram sem deixar herdeiro. De quem será ela esposa na ressurreição? Aí ele, não leste, não sabe vós que não se casam nem se dão em casamento? Não há carnalidade no céu. Ou seja, em Sião, não há carnalidade. A relação sexual nada mais é do que um desejo carnal. Por isso Paulo diz, porque Paulo compreendia. Bom seria se o homem não conhecesse mulher. Mas por causa da prostituição é bom que ele tenha uma para si. Foi permissão do Pai. Então hoje nós viemos ao mundo de uma forma da qual o Criador não queria que fosse. Por isso Eva passou a sentir dor. Não seria assim. O útero está ali para gerar. Agora, de que maneira isso aconteceria, não sabemos. Por isso que você vê alguns casais com certas práticas sexuais violentas. Abomináveis. É mulher com animal, é com objeto, é com tapa, é com chicote. Por isso, são desejos carnais. O teu Criador, ele é muito mais puro do que isso. E ele deseja que nós sejamos puros, mas nós vivemos num corpo carnal, e enquanto estivermos aqui, nós vamos viver conforme as leis da carne, as leis que foram estabelecidas. Não é para que você deixe de fazer sexo com a sua esposa, nem com o seu esposo. Enquanto você estiver debaixo desse corpo, você tem que atender a necessidade dele. Por isso que existe um homem casado que trai, mulher casada que trai, porque é um desejo da carne. O teu Criador, ele não te daria um desejo que fizesse com que você desejasse outras e outras. Não, ele é muito mais puro do que isso. Por isso Davi também diz, minha mãe me concebeu em pecado. Nós somos concebidos em pecado. O filho de Noé nasceria do seu quadril. 100. Agora, o que isso se refere? Eu só sei que o Criador ele é muito mais puro do que a carne. Tanto é que quando nós formos ressuscitados, o que acontecerá? Não mais corruptível, mas incorruptível. Um corpo glorificado. Um corpo sem esses desejos que nós temos. Desejos por coisas materiais. Se você não tem ouvido para ouvir, não ouça, sai fora.
Mas aqui eu só estou expondo para você o que diz essa escritura. Então, Yahushua diz que não se casam nem se dão em casamento. Assim são os filhos de Adão. Se você não quer isso, então você não quer Yahushua. Eu comentei isso aqui com uma pessoa e a pessoa, vai dizer que agora você não vai fazer sexo. Porque é do diabo. O diabo trouxe esse método. Ele apresentou esse método a Eva. E nós somos gerados em pecado. Davi disse isso. Então, vamos aqui adentrar mais um pouco. Por exemplo, Abraão tinha tido uma promessa, recebeu uma promessa de Yahushua, de que ele seria pai de uma grande nação. E aí ele, olhando para a circunstância, já avançado em idade, sua mulher também, e as coisas não acontecendo, até porque Isaac só vem ser gerado 25 anos depois da promessa. Abraão tinha 75. A promessa só se cumpriu quando ele chegou aos 100. Então agora a circunstância é muito mais adversa. E aí eles olhando para isso, e Sara pensa, deita com Agar, ela pode te dar herdeiro. E aí ele se deitou com Agar. Agar era descendente, era canita, descendente de Cã, de Mitzraim, do Egito. Era uma egípcia, descendente de Cã. E aí Abraão, ele é uma linhagem pura. Agar é uma linhagem impura. E ali eles se relacionam. Nasce Ismael. Quais foram as atitudes de Ismael para depois com Isaac? Ismael perseguia Isaac, sempre queria machucar, bater, até matar. E aí o Criador exila Ismael, promete a ele ser uma grande nação, que é uma das maiores, ou a maior, que é a Arábia Saudita. E aí, como se isso não bastasse, temos um outro exemplo. Raquel, quando ela se casa com Jacó, com Jacó. Quando ela casa com Jacó, ela era estéril. E o que ela faz? Ela tinha sua prática religiosa de adorar outros deuses, mas tudo bem. Só que ela era da linhagem pura. Jacó é da linhagem pura. Porque Jacó é filho de Isaac, de Abraão e de Sara. Não filho de Ismael, de Abraão com Agar. Então, Jacó casa com Rebeca. Rebeca também tem a linhagem pura. Só que Rebeca era estéril. E o que Rebeca faz? Oferece a sua serva a Jacó. Bala, eu acho que é Bala, o nome da serva de Rebeca. E Jacó se deita com ela. E quem nasce? Dan. E o que surge? A tribo de Dan. Aí eu pergunto a você, essa tribo se encontra na linhagem das tribos da qual se assentará nos tronos, da qual estará nas regiões celestes? Não, você não encontra a tribo de Dan ali em Apocalipse. Ela foi exilada, ela foi excluída. Mas por que ela foi excluída? Gênesis 49, verso 17. Vamos abrir? Gênesis 49, 17. Sabe por que ela foi excluída? Sabe por que a tribo de Dan foi excluída? Simplesmente por ela ser serpente. Diz assim: Dan será serpente no caminho, junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar, que morde os talões dos cavalos e faz cair o cavaleiro por detrás. Então, Dan é descendente da serpente.
Por isso ela não se encontra registrada ali nas tribos, lá no Apocalipse. Por isso ela está fora. E aí, Yahushua, ele veio com um propósito, ele tinha uma relação. Relação essa relação se refere àqueles a quem ele veio buscar. Sabe quem ele veio buscar? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não os bodes. Os bodes são representados pelos filhos da serpente. Por isso você vê a maçonaria aí com a prática de adorar Gadu. Por isso você vê as atitudes deles sempre se voltando contra os filhos de Adão. É sempre com o intento de vacinar para matar. É sempre com o intento de torná-los mais pobres para que morram de fome. É sempre com o intuito de prejudicar, destruir, acabar conosco. Os filhos da serpente sempre tiveram esse comportamento. Assim começou com Caim, depois Ismael, depois Dan, e assim sucessivamente até os dias de hoje. Os sacerdotes do templo, do pináculo, do templo em que Yahushua veio a essa terra, os sacerdotes dos dias de hoje, que não tem o intuito de lhes trazer a verdade, mas de lhes manter no engano, de lhes manter seduzido, engodado, embebedado. Está na hora de ficar sóbrio e compreender a vontade de Yahushua. Yahushua tinha uma relação com relação àqueles que ele veio buscar. Por isso ele diz, eu não vim buscar senão as ovelhas perdidas da casa de Jacó. Se eu falar casa de Israel, você vai pensar que é aquele povo que se encontra lá. Aquele povo que se encontra lá não é o verdadeiro povo do Altíssimo. Aqueles lá são os bodes, por isso, ó. E aquelas barbas de bode. Aquela franja que eles deixam crescer aqui, talvez seja para fazer alusão ao chifre do bode da maçonaria, que é a estrela de 5 pontas invertida. Aqui está uma, aí aqui está as duas e as orelhas para cima com as 2 5. Então aquilo tudo ali é simbólico. E aí bota kippah, talit, essas coisas todas. Na verdade, eles nem são os verdadeiros hebreus. Gênesis 9:27 diz que alargue Yahuwah Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem. Jafé hoje ocupa os lugares de Sem. Sem está alastrado em todos os 4 cantos da terra. E Jafé está se passando por eles, pelos semitas. Jafé se passa pelos semitas. Os semitas são negros, não são loiros de olhos azuis nem de cabelo liso. Ainda que tenha alguém com essa aparência da qual eu descrevi, é uma raridade. É muito menor o número de pessoas assim na genealogia dos semitas. Então, por isso que Apocalipse 3, verso 9 diz assim: aqueles que se dizem Yahudim e não são, antes são sinagoga de Satanás. Está bem escrito assim, Gênesis 7, 9, 27 e Apocalipse 9, verso 3. 3, verso 9. Então, aqui nós vamos nos deparar com uma realidade. João 1, 3. Porque eu falei do sêmen, né? João 1, 3. Nós somos nascidos da vontade da carne de nossos pais. Mas olha o que diz João 1, 3. Ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Yahu diz. Se quiserem me criticar, vocês têm toda a liberdade. Mas avalie, examine os versos mencionados. Tirem suas próprias conclusões. João 1, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Yahu. Então, os que nasceram hoje da vontade de Yahu, nasceram espiritualmente, mediante a quê? Qual é a semente que Yahu colocou para que nós venhamos a nascer de novo? O que ele disse que era semente na parábola da semeadura? O filho é o semeador. Nós somos
o campo. Nosso coração é o campo. A semente é a palavra. O Criador colocou em mim e em você a sua palavra, e essa semente ela vai crescer. E quando essa semente cresce, nós já não somos mais já não nascemos segundo a vontade da carne, mas nascemos segundo a vontade do Criador. Mas essa semente só vai crescer no coração daqueles que são descendentes de Adão. Eu sei que esse vídeo aqui dava para me dividir 2 títulos, 2 temas. Mas eu não quis. Quero trazer para você que existe vasos para honra e vasos para desonra. E todo vaso foi feito para ser cheio de alguma coisa. Se você se mantém vazio, saiba que alguém vai te encher. Mas se você se dispuser para Yahweh, ele vai te encher. E se você não se propuser a se colocar na presença de Yahweh, o outro não precisa da sua permissão. Ele vai te encher. Então, João 3,3. Respondeu Yahushua: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahweh. Por isso Nicodemo não entendeu. O nascer de novo aqui implica em agora colocar a semente do Yahweh para dentro e tirar a semente da serpente para fora. Mate a semente da serpente que está em você. E viva mediante a semente de Yahweh. Quer ver uma coisa? Existem 2 evangelhos dentro da mesma Bíblia. Um é o evangelho de Satanás, o outro é o evangelho de Yahweh. O evangelho de Satanás faz com que as pessoas busquem as coisas desse mundo. O evangelho de Satanás faz com que as pessoas busquem ser individuais, busquem a ser independentes. O evangelho de Yahushua, o evangelho de Satanás faz com que as pessoas busquem ser independente. O evangelho de Yahushua faz com que as pessoas se tornem independentes umas das outras. O evangelho de Satanás faz com que as pessoas busquem para si mesmo. Eu estou fazendo o futuro do meu filho. Eu estou fazendo o meu pé de meia. O evangelho de Yahushua diz que o evangelho de Yahweh diz que as pessoas têm que ajudar umas às outras. O evangelho de Yahweh diz que tem que buscarmos a ele e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O evangelho de Satanás diz que você tem que fazer, buscar ser independente, sempre buscando para si. São coisas discrepantes, é notória. E hoje o que eu lhes trago é o evangelho de Yahweh, não mais esse evangelho de Satanás que tem sido pregado. Por isso Yahushua disse, e este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Falta pouco tempo, meus amados. Hoje nós vivemos no ano de 5.779. Falta aí 210 anos. 221 anos. Para que Yahushua venha. Não estou marcando a data. Mas se ele vai voltar no 7º ano, que é o 7º dia, o dia do descanso, então falta isso. Mas pode ser que essa contagem também esteja errada. Pode ser que nós estejamos de fato nos últimos dias. Então, Yahushua, ele disse muitas coisas do qual as pessoas não compreendem, porque não têm a percepção, porque querem entender como o evangelho de Satanás. Mas as coisas que eu falo aqui só vocês batem de frente, porque essa é a promessa de Yahushua, essa é a boa mensagem de Yahushua. É utilizar a mesma palavra que Satanás adulterou para trazer a luz da verdadeira libertação, da verdadeira vida eterna. O evangelho de Yahushua, a promessa de Yahushua, ela me direciona para amar o próximo, para amar a ele acima de tudo. Ela me mostra que o meu Criador habita dentro do meu próximo. O evangelho de Satanás diz que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas isso não é colocado em prática. No evangelho de Satanás você vê individualidade. No evangelho de Yahushua você vê unidade. E se você ainda não percebeu isso, é só você que ainda se encontra nesse meio, nesse antro de serpente, e olhar.
Se você for de Yahushua, você perseverar. Mas se você for um bode, filho de Caim, você vai continuar aí dentro. Aos bodes não haverá salvação. Os bodes serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita. As ovelhas serão convidadas, os bodes não. Então, as escrituras dizem que Caim é filho do maligno. 1 João 3, 12. Caim pertence ao maligno. Caim pertence ao maligno. Pertencer é diferente de fazer o mal. Eu fazer o mal é uma coisa, eu pertencer ao mal é totalmente diferente. Quando eu pertenço é porque eu tenho isso de mim mesmo. Eu tenho essa natureza em mim e ela faz parte de mim. Eu sou isso. Eu sou aquilo que eu pertenço. Como diz os membros dessa denominação, eu sou a universal. Problema deles. Problema deles. Que tem ido segundo o evangelho de Satanás, buscando as coisas dessa terra. O evangelho de Yahushua diz assim, ó, não ajunteis. O evangelho de Yahu diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, em que a traça e os ladrões, mas ajuntai-vos tesouro no céu. Ali nem a traça, nem o ladrão mina, nem roubam. E o evangelho de Satanás diz que nós devemos poupar, que nós devemos nos preparar. Então, Eva preferiu dar ouvido ao evangelho de Satanás e por isso ela passou a desejar coisas materiais, coisas físicas, coisas terrenas, da mesma forma que os crentes que se encontram nas denominações. Guia e cego, guiando outros cegos. Palavras de Yahushua. Eu tenho mais uns versos aqui para ler. Mateus 7, 17, que ele nos compara à árvore. Pelos frutos o conhecereis. Sabe quais frutos que estão no evangelho de Yahushua? No evangelho de Yahu? Que é a promessa? A palavra evangelho significa boas novas. Mas ela também, em outras versões, pode significar domínio, conquista. Se eu estou levando essa palavra para alguém, eu quero conquistar elas para Yahu, estou me saindo bem também. Mas eu não estou querendo conquistá-la para se subjugar a mim e ser subjugada pelo diabo. Então eu vou utilizar da mesma palavra que o inimigo utilizou para atrair pessoas e manter ali sob seus domínios. O evangelho de Yahu diz que os frutos daqueles que estão com Yahu são diferentes dos frutos daqueles que são de Satanás. Pelos frutos os conhecereis. Então ele nos compara à árvore, Mateus 7, 17. Mateus 13, de 24 a 30 é a parábola do semeador, que o campo é o coração, a semente é a palavra. Vamos dar uma olhadinha em Pedro, porque a Nicodemos é pedido que ele nasça de novo. Mas vamos ver como que isso é possível, nascer de novo? Pedro ele teve uma revelação. E aqui mostra para mim e para você. Pedro diz assim: Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Yahu, a qual vive e é permanente. Nós fomos regenerados. Nicodemos, se você quiser receber as minhas palavras e nascer de novo, é por meio delas que isso será possível. Abandone o que vocês sabem e recebam a palavra da regeneração de Yahu, que é viva e permanente, e é ela que está em nós. Quer ver outra coisa? João 3,10, 1 João 3,10. João 3,10. Nisto se manifestou os filhos. Não, vamos ver aqui o 9.
todo aquele que é nascido de Yarro não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Yarro. Então, a divina semente que foi plantada em nós, ela nos faz viver acima da mediocridade, da falsidade. Então, meus amados, a divina semente que Yarro plantou em mim e deseja plantar no seu coração é a sua palavra. E você pensa que tem recebido a palavra dele no templo religioso. Engano seu. Engano seu. Yarro, ele não habita lá dentro, e quem está lá dentro fala por boca do homem que tem voz, que tem corda vocal. Lembra que eu falei que a serpente precisa de alguém com corda vocal para proferir as palavras que ela deseja? E ela sabe enganar e seduzir muito bem. Eva não tinha caído ainda e foi seduzida. Eu e você já somos caídos. Mas Yahushua veio para isso aqui. Nisto se manifestou o filho de Yarro, os filhos de Yarro. Nisto são manifestos os filhos de Yarro. E os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Yarro, mas aquele que não ama a seu irmão, nem aquele que não ama seu irmão. Então, nem o que não pratica a justiça não é de Yarro, não ama, não é de Yarro. Então, tem mais um verso aqui. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 2, 13 e 14. E você tire suas conclusões. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, está falando aqui, né? Eva foi iludida e enganada, caiu em transgressão. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Eu vou fazer uso dessas palavras de Paulo como para mim mesmo. O primeiro do 2 Coríntios 11, verso 1. Paulo diz assim, e eu vou dizer como se fossem minhas palavras para você. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Yarro, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Então, Paulo está falando aqui à igreja. Igreja, pessoas, nós, eu e você. Para nos apresentarmos como virgem pura a um só esposo. Só que ele pega agora o exemplo de alguém que teve uma vida que adulterou isso com relação ao seu marido. E olha o exemplo que ele utiliza. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devida a Yahushua. Uma ordem que Yarro deu ali aos homens que ele tinha criado era de que ele subjugasse todos. E aí você vê uma mulher dialogando com a serpente e a serpente a convence. Para você ver quão astuto é Satanás, quão astuto é Terron, que se esconde atrás dos títulos de Satanás e Diabo. E você pensa que esses dois títulos representam um ser. Ele é a atitude de alguém que tem essa ação, que age dessa forma, que age como adversário. Então Eva, ela caiu em adultério. Adão o recebeu. E é aqui que se compara com a igreja, a Eva, e aqui que se compara com Yahushua, Adão. Adão recebeu a sua mulher adúltera. Yahushua, muitas das vezes o seu povo ali no Egito transgrediu em adoração a outros deuses.
e ainda assim adulterando, ele os recebeu e é igual nos dias de hoje. Mas eu digo para você, se você é descendente de Adão, fique tranquilo. João 6:39. João 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Yahushua veio cumprir um objetivo, uma missão, de resgatar a todos quanto lhe foi dado. E a recomendação daquele que o deu é esta, de que nenhum deles se perca. E saiba que Yahushua, ele é zeloso. Yahushua garantiu ao Pai que nenhum se perderá e que no último dia ele ressuscitará. Então, vamos dar uma olhada em outro texto. João 17:12. Quando eu estava com eles, eu os guardei em teu nome. Guardei em teu nome o que me deste. Protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, exceto Judas. Judas pertencia à linhagem da serpente e foi convidado a ser seguidor, mas exatamente para que ele se perdesse, porque para Yahweh não faz a mínima diferença os descendentes de Caim. Esses não têm nenhum significado para Yahweh, porque são filhos do diabo. Desculpe a expressão, mas é exatamente isso que diz a Escritura. Por isso os bodes serão colocados à esquerda, à direita, ou à esquerda. E não haverá ali para eles perdão, porque eles não têm em si a natureza do bem. Na nossa carne não habita o bem. Por isso é necessário eu e você, a tempo e fora de tempo, anunciar a promessa. Porque nós não sabemos quem são. A teoria de Darwin, Charles Darwin, com a teoria da evolução, nada mais é do que a evolução da raça caída, da raça de Caim, da raça da serpente. Não se trata da teoria da evolução da raça humana, descendente de Adão, mas da raça da serpente. E eles foram, com o passar do tempo, se igualando e hoje estão juntos. Não dá-se para saber quem são. O joio e o trigo crescem juntos. Mas no último dia, o trigo será acolhido no celeiro e o joio será lançado no fogo. Aqui ele trata de duas pessoas diferentes sobre a terra. Então, Yahushua também ele falou mais algumas coisas, mas não vai dar tempo aqui. Eu vou levantar o caderno, vocês anotem e vocês pesquisem. Aqui eu estou falando a respeito do livro da vida. Deem uma pausa no vídeo, peguem os versículos e tirem suas conclusões. Yahushua os ama. E ele veio aqui com um só propósito, de buscar as ovelhas perdidas, não os bodes que se colocaram no nosso meio. Tem mais texto, mas eu não sei se meu vídeo vai travar. Eu espero que não. Queria ler mais um. João 10, 1. João 12:50. Você leia. Eu encerro por aqui. Eu deixo a vocês a paz de Yahushua. E um beijo no coração. Assistam esses vídeos, compartilhem.